Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, temos esse propósito de mostrar quem é o católico em linhas gerais, no que ele acredita, como ele se comporta, na sua visão geral da moral católica, como ele deve ordenar sua inteligência, sua vontade, todas as suas faculdades e todos os seus atos a Deus. Já fizemos um pequeno resumo daquilo em que o católico acredita e um pequeno resumo de como o católico considera a moral católica. Hoje consideraremos concretamente alguns pontos mais salientes que devem identificar os católicos no que diz respeito à moral. Aproveitando que o evangelho de hoje é precisamente o evangelho em que Nosso Senhor dá aos apóstolos, soprando sobre eles o Espírito Santo para que perdoem os pecados. Deixemos claro desde já que não vamos enumerar aqui todos os pecados, nem mesmo todos os pecados mais graves, o que seria impossível para um só sermão. Vamos enumerar algumas das coisas mais salientes que nos ocorreram para esse sermão. E para que tenhamos, em linhas gerais, concretamente, o que é o católico no seu comportamento, na ordem que coloca nos seus atos, em todas as suas faculdades, tendo em vista a finalidade que é Deus, que é agradar a Deus, que é chegar ao céu, que é fazer a vontade de Deus. O católico, portanto, sabe que existe um só Deus, um só batismo, uma só igreja, fora da qual não há salvação. O católico sabe que não pode simplesmente frequentar outras religiões, nem ouvir pregações de outra religião, a não ser que houvesse um motivo social bastante grave para isso, por exemplo, a morte de um parente próximo de outra religião. Nesse caso, poderia ir, mas sem participar ativamente desse ato de culto, sem prestar atenção nas pregações, nos ritos, etc. Ele sabe, o católico sabe que as religiões não são todas boas e sabe que a salvação não pode ser encontrada em qualquer religião. Ele sabe que as religiões se contradizem em inúmeros pontos e que só pode haver então uma que seja a verdadeira religião e a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele. O católico sabe que só a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira religião e que só nela há salvação. Ou seja, o católico nega o indiferentismo religioso. O católico sabe que só pode adorar um Deus, o Deus uno e trino, único e verdadeiro Deus. Ele sabe que colocar qualquer criatura no lugar de Deus, que seja Ele mesmo, a sua própria vontade ou outra criatura, é o pecado de idolatria gravíssimo. O católico sabe que deve ter todo o respeito e reverência pelo nome de Deus, de Jesus, da Igreja, de Maria, pelo nome dos anjos e dos santos. Sabe que deve ter grande reverência pelas coisas sagradas, pelos objetos sagrados, que deve ter grande respeito e reverência pelos lugares sagrados, pelas pessoas consagradas a Deus. Ele sabe então que não deve pronunciar esses nomes por impaciência, pronunciá-los como interjeição de surpresa ou pronunciá-los brincando. Ele sabe que tudo isso é errado. Ele sabe que falar também o nome de Deus por mero costume não é adequado. Ele sabe que falar mal de Deus, dizendo, por exemplo, que Deus é injusto, que Deus é cruel,
que Deus não sabe o que é melhor para nós a cada momento, algo que o valha, ele sabe que isso é algo grave, uma blasfêmia. O católico sabe que deve ir à missa aos domingos e dias de preceito, e sabe que isso é excelente, pois a missa tem valor infinito e por meio dela lhe vêm todas as graças. Ele sabe que a Igreja age com imensa caridade ao nos obrigar à missa dominical e nos dias de preceito. Ele sabe que faltar à missa de domingo e de preceito, voluntariamente, de propósito, é um pecado mortal. Ele sabe, no entanto, que se tiver motivo sério, como cuidar de um doente que realmente precisa dele, não há pecado em faltar à missa. O católico sabe que deve respeitar o pai e a mãe, sabe que o pai e a mãe são os representantes mais imediatos de Deus na terra. Sabe que deve obedecer aos pais na infância e na juventude, enquanto permanecer sob o mesmo teto em que os pais. Ele sabe que deve respeitar os pais até o fim da vida e que deve ajudá-los materialmente e espiritualmente em suas necessidades. O católico sabe que os pais têm o dever de educar bem os filhos em todos os aspectos, físico, intelectual, cultural, espiritual. Ele sabe que os pais devem agir para desenvolver nos filhos a virtude, o bom desenvolvimento, enfim, de todas as suas faculdades, da inteligência, da vontade, das suas paixões, das emoções. Ele sabe que os pais devem procurar que os filhos recebam os sacramentos no momento devido, que os pais devem instruir os filhos na fé, ensinar-lhes as primeiras orações. O católico sabe que deve respeito e obediência aos seus superiores em qualquer ambiente, civil ou eclesiástico, nas ordens que não sejam pecaminosas. O católico sabe também que não deve matar o próximo, que não deve feri-lo em sua integridade física, e sabe que não deve desejar o mal ao próximo, nem ficar alimentando raiva, aversão, antipatia ou algo semelhante. Sabe que deve amar, mesmo os inimigos, desejando-lhes a salvação eterna e até mesmo os ajudando se eles realmente estiverem em necessidade. O católico sabe que é mais grave matar a alma do que o corpo e que não deve, portanto, levar os outros ao pecado ou ser ocasião de pecado para o próximo, pelas suas palavras, pelo seu exemplo, quer dizer, pela sua conduta, pelas suas roupas ou de qualquer outro modo. O católico sabe que não deve ter inveja ou ficar se comparando com os outros, nessas comparações que não levam a nada, somente a raiva, ao desespero, à inveja. Ele sabe que deve ter caridade e justiça com o próximo, mesmo nos seus pensamentos. O católico sabe que deve cuidar também de si mesmo, do seu corpo e da sua alma, deve cuidar da saúde sem negligência e sem preocupação excessiva. Ele deve cuidar da alma, evitando colocar-se voluntariamente em ocasiões de pecado, se não houver real necessidade disso. Assim, sabe que deve evitar certos ambientes, como academias, bares, boates, shows. Ele sabe que inúmeras diversões e entretenimentos de hoje se opõem ao bem da alma, pois vão contra a fé ou contra a moral, ou dão um espírito mundano, simplesmente considerando que Deus não existe, que a virtude não existe, que não existe o céu, que não existe o inferno, que não deveremos prestar contas das nossas ações boas e más. Ele sabe então que a quase totalidade dos filmes, séries, programas de TV vão contra a fé ou a moral, ou dão um espírito mundano, bem como a maioria das coisas que se encontram na internet. Ele sabe que muitas músicas, em particular depois do romantismo no século XIX, que várias músicas vão deixando uma marca na alma que facilita a desordem e o pecado. O católico sabe que a música tem grande impacto na sua alma para o bem ou para o mal. Para o bem, por exemplo, o canto gregoriano
da Santa Igreja, ou tantas outras músicas ordenadas. O católico sabe que não deve pertencer a nenhum tipo de grupo que guarde segredos ou que conspirem contra a Igreja ou que tenham princípios contrários à Igreja. Grupos maçônicos, considerado realmente como um gênero de grupo de segredos que age contra a Igreja, ainda que muitos de seus membros não tenham consciência. Grupos socialistas, comunistas, mas também grupos liberais, libertários, por exemplo. O católico sabe que deve guardar a castidade nos pensamentos, nos olhares, nas palavras, nos gestos, nas roupas, nas conversas, nas músicas que ouve, nas coisas a que assiste. Ele sabe que o pecado contra a castidade não é o pecado mais grave que existe, pois esse é o pecado de ódio a Deus. Mas ele sabe que o pecado contra a castidade é o que mais condena almas ao inferno. Dificilmente há alguma alma no inferno que não tenha cometido esse pecado contra a castidade. Ainda que não tenha sido o primeiro dos pecados mortais, nem o mais grave deles, mas é quase impossível encontrar uma alma condenada no inferno que não tenha pecados contra a castidade. Ele sabe que esse pecado é muito difícil de ser abandonado quando já se adquiriu algum hábito em relação a ele. E ele sabe que o mundo o favorece de todas as maneiras possíveis. A maneira mais fácil do demônio levar uma alma para o inferno, de levar até mesmo uma alma pouco a pouco a se afastar da religião, a perder a fé e cair em inúmeros outros pecados graves. O pecado contra a castidade. Desse modo, o católico procura ter grande delicadeza de consciência para evitar tudo o que possa minimamente manchar a sua alma em relação à castidade. É o que nos diz Santo Antônio Maria Claret no seu exame de consciência de pecados veniais. Procurei evitar tudo o que poderia evitar e que mancha minimamente mesmo a minha alma com relação à castidade. O católico sabe que deve ter grande cuidado com o que é dos outros, que não deve ser injusto, que não deve tirar proveito com prejuízo para o próximo. Ele sabe que deve dar a cada um o que lhe é devido, devolvendo o que não lhe pertence, pagando o valor devido em suas compras, cuidando do que não é seu, mas que está sob a sua guarda, sem negligência, sem descuido. Enfim, o católico sabe que deve ser honesto e justo em tudo, mesmo nas mínimas coisas. O católico sabe que deve falar a verdade. Ele sabe que deve amar profundamente a verdade. Que a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Ele sabe então que deve evitar toda mentira, porque ao mentir ele se coloca como filho do demônio, que é justamente chamado de o pai da mentira. O católico sabe que deve mesmo evitar as mentiras oficiosas, quer dizer, para o seu bem, sem prejudicar ninguém. Sabe que deve evitar as mentiras jocosas, por brincadeira. E sabe ainda mais que deve evitar as mentiras que prejudicam o próximo. O católico sabe que aquele que não peca pela língua é perfeito, como diz o apóstolo São Tiago. Porque efetivamente a língua termina traduzindo com maior ou menor intensidade, mais cedo ou mais tarde, aquilo que está no fundo de nossa alma. Portanto, aquele que não peca pela língua é porque já tem a sua alma bem purificada, bem firmada na santidade e no amor a Deus. Quantos pecados são possíveis pela língua de todos os tipos? Pecado de blasfêmia, pecado de ódio a Deus, pecado de heresia, pecado de murmuração, de impaciência,
pecados contra a castidade, pecados de injustiça contra o próximo, enfim, quase todos os outros pecados podem ser também cometidos pela língua. O católico, então, toma extremo cuidado, sabendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio e que nosso coração também vai se enchendo daquilo de que falamos. Se falamos coisas ruins, mais o nosso coração se enche delas. Se falamos coisas boas, se ordenamos aos nossos pensamentos e à nossa língua, nosso coração vai então se enchendo de coisas boas, se purificando. O católico sabe que a maledicência é um pecado de triplo homicídio, que destrói a alma de quem fala mal, que destrói a alma de quem ouve e que destrói a reputação de quem se fala. O católico tem então extremo cuidado, extrema delicadeza para não falar mal do próximo, não falar da vida alheia, a não ser que seja falar bem. E não fala mal a não ser que desse falar mal venha um bem real, concreto, proporcional ao que se diz. O católico sabe que deve evitar também a todo custo a calúnia, que é falar mal do próximo, mentindo ainda mais sobre o próximo. A língua manifesta o nosso coração e a nossa alma, e o católico sabe disso. O católico, sabendo que a moral católica, como dissemos em sermão anterior, sabendo o que é a moral católica, o católico se alegra em praticar tudo isso. Ele sabe que não é possível conciliar Deus e o mundo, Deus e o espírito mundano. Ele sabe que não dá para ficar com os pés nas duas canoas, tentando se equilibrar entre Deus e o mundo, nesse sentido de mundo que é contrário a Deus. Ele sabe que acabará se afogando se fizer isso. Ele sabe que existe uma batalha entre o católico e o mundo, como diz São João na epístola de hoje. Aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e é a fé que vence o mundo, a fé, evidentemente, que opera, que age pelas obras. Ele sabe, o católico sabe que deve elevar o seu coração às coisas do alto. Ele sabe que nisso está a sua felicidade possível aqui na terra e a felicidade eterna no céu. O católico ama a Deus, com a vontade, não com o sentimento, não com o coração que bate mais forte, porque isso foge do nosso domínio. Ele ama com a vontade, querendo agradar a Deus, fazendo, se esforçando para cumprir aquilo que agrada a Deus. O católico ama a Deus, ama a si mesmo por amor a Deus, ama ao próximo por amor a Deus, e por isso faz tudo o que deve fazer e renuncia a tudo o que o afasta de Deus. Às vezes, sofre com essa renúncia, o que é normal. Sofre por não poder viver como todo mundo vive, como se diz. Mas o católico sabe que não é desse mundo e que ele vive a vida divina, que está na sua alma pela graça santificante. E sabe então que vivendo pela vida divina não pode efetivamente viver como os outros. Deve viver uma vida católica, uma vida de amor a Deus, entregue a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus somente. Logo, o católico se coloca diante de Deus e se alegra no fundo de sua alma com as renúncias, ainda que sua carne, que as suas emoções não se contentem tanto, no fundo da sua alma ele se alegra espiritualmente com essas mesmas renúncias e com o bem de fazer a vontade de Deus em tudo. Vontade de Deus sempre perfeita e amorosa para cada um de nós. E o católico sabe que para viver como católico é preciso viver uma vida de oração, que é preciso ter vida de oração e ao mesmo tempo
Praticar também mortificações regulares, simples. Coisas simples, mas regulares de mortificação. 2, 3 vezes por semana, deixar de comer alguma coisa, tomar, por exemplo, um banho mais frio, outras coisas simples. Certos demônios, e o mundo está cheio deles, só podem ser vencidos com oração e jejum, quer dizer, com vida de oração e alguma mortificação séria, bem feita. O católico confessa, como São Tomé confessou no Evangelho de hoje, meu Senhor e meu Deus. O católico sabe que Deus tem o domínio completo da sua vida, em cada detalhe dela, e sabe que Deus quer sempre o seu bem. E, portanto, se alegra em viver a vida divina, praticando a moral católica, dirigindo-se assim a passos largos ao céu, à vida eterna, a ver Deus face a face. Procuremos então, caros católicos, com a ajuda de Nossa Senhora e ainda com a ajuda dessa graça particular da festa da Páscoa, morrer inteiramente ao pecado para viver a vida divina, com a fé e com a moral católicas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.